Obrigado. Pastor, muito generoso, né? Que legal. Muito obrigado, viu? Você é um amigão. Meu pastor, cuida de mim, muito obrigado. Fico muito feliz de ouvir essas palavras. Obrigado, William, por ter pego aqui esse púlpito. Eu não sei como que vocês conseguem pregar sem esse negócio aqui, sem apoiar a Bíblia. Difícil demais. Gente, boa noite. Para quem não me conhece, eu sou o Davi, eu sou membro aqui da igreja há mais ou menos 4 anos. Vim da Primeira Igreja Batista do Lins, aonde meus pais que estão aqui ainda congregam. Fui criado lá e recebi o chamado do Senhor para mudar de igreja. Cheguei aqui há 4 anos atrás e aí a minha oração era: Senhor, eu tenho 24 anos agora, na época eu tinha 20, e eu orava e falava: Deus, olha, eu preciso de um lugar onde eu faça boas conexões, um lugar onde eu consiga me desenvolver para servir. E eu fiz boas conexões aqui, eu sou muito grato a essa igreja por isso. E foi um lugar onde eu achei espaço para servir, né? Eu pedi, Deus me deu, né? Então, foi um caminhão de serviço. São 4 anos de muita coisa que a gente fez aqui. Graças a Deus, né? Bom, deixa eu abrir o meu esboço aqui. Bom, então, muito obrigado à minha família que está aqui. Trouxe uma caravana diretamente da Baixada Fluminense. Obrigado, pessoal que veio. Muito obrigado. Hoje é Dia dos Pais. Meu pai está aqui, meu avô está aqui. Felicidade e honra para mim. Sem pressão, né? Bom, eu queria também agradecer esse espaço aqui. O André já falou um pouco sobre isso. Mas eu acho importante, né? Não sei se quem reparou nos avisos aqui. Boa parte dos avisos que a gente ouviu aqui hoje são atividades da nova geração. Eu queria, mais uma vez, reiterar isso, de agradecer a igreja pelo espaço que estão dando para a gente, pelo investimento que tem feito nas nossas vidas. Eu atuo hoje no Barão Kids e no Barão Jovem, né? No Barão Kids, coordenando a parte de culto infantil, junto com a Raquel, e no Barão Jovem, com a parte do louvor, junto com o Cerqueira, que está aqui. E a gente tem observado esse apoio, esse espaço para estar aqui, para falar e para colocar em prática aquilo que a gente aprende, né? Isso aqui, colocar em prática o que a gente aprende. Então, saibam que vocês estão sendo bênção na minha vida, na vida dos adolescentes dessa igreja, na vida das crianças dessa igreja. Amém? Então, muito obrigado. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia junto comigo agora, no Novo Testamento, na carta de Paulo aos Romanos. Estamos falando nesse mês da juventude, a gente está continuando a falar sobre o que nós tratamos na live com Jesus. Quem esteve aqui na live com Jesus, levanta sua mão, por favor. Seja trabalhando, isso. Então, você sabe que o tema foi meu perfil, e a gente está falando sobre a identidade que nós temos em Cristo. E lá no Barão Kids, a gente se preocupa muito de dar uma base sólida para as crianças, uma base de fé, uma base teológica consistente, para que elas possam, nesse mundo onde tudo é muito relativo, onde elas podem ter certeza de quem elas são em Cristo. E a gente entendeu, a liderança da nova geração entendeu que era importante trazer também esse tema para vocês que são adultos. Então, a gente vai tratar disso hoje. Olha, quem já viu aqui o filme Procurando Nemo? Isso. Ou então Procurando a Dory, pode ser também. A gente é meio que a Dory, não sei se vocês já repararam isso. A Paloma está assim para mim, Porque a gente fala sobre isso, né, Paloma? A gente esquece das coisas, gente. Eu não sei se você é assim, mas eu esqueço de tudo, sempre. E é um problema. Uma coisa é você esquecer, sei lá, a sua lista do supermercado. Uma coisa é você esquecer a chave de um armário, igual eu fiz hoje. O pessoal ficou doido aqui procurando os instrumentos da bandinha porque eu esqueci a chave. Outra coisa é você esquecer quem você é. Existe um abismo entre essas duas coisas e esquecer as coisas no dia a dia é uma coisa normal e acontece com todo mundo. O que não pode acontecer e o que, na verdade, não deveria acontecer, mas acontece, são as pessoas esquecerem quem elas são. E a verdade é que Paulo, aqui nessa carta aos Romanos, ele trata de uma igreja que está dividida e que esqueceu quem ela é. E é importante a gente tratar sobre isso, porque a Bíblia, Deus é muito sábio. Ele sabe que a gente esquece das coisas, ele sabe que você é esquecido. E é por isso que ele vem te lembrar das coisas, vez ou outra. Cabe a gente estar atento para ouvir. Então, eu queria ler com você a carta de Romanos, por favor, no capítulo 3. Vamos começar do versículo 9, tá bom? Vamos até o versículo 31. Amém ou misericórdia? Sempre quis falar isso. Piadinha para quebrar o gelo, que eu estou nervoso, gente. Vamos ler a palavra do Senhor. O
Que concluiremos então? Estamos em posição de vantagem? Não. Já demonstramos que tanto judeus quanto gentios estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem. Não há nenhum sequer. Suas gargantas são como um túmulo aberto, com suas línguas enganam. Veneno de serpentes está em seus lábios, suas bocas estão cheias de maldição e amargura. Seus pés são ágeis para derramar sangue. Ruína e desgraça marcam seus caminhos e não conhecem o caminho da paz. Aos seus olhos é inútil temer a Deus. Sabemos que tudo o que a lei diz, o diz àqueles que estão debaixo dela, para que toda boca se cale e todo mundo esteja sob o juízo de Deus. Portanto, ninguém será declarado justo diante de Deus, baseando-se na obediência à lei, pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. Versículo 21. Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos os que creem. Não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação, mediante a fé pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, mas no presente demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde está então o motivo de vanglória? É excluído. Baseado em que princípio? No da obediência à lei? Não, mas no princípio da fé. Pois sustentamos que o homem é justificado pela fé, independente da obediência à lei. Deus é Deus apenas dos judeus? Ele não é também o Deus dos gentios? Sim, dos gentios também. Visto que existe um só Deus que pela fé justificará os circuncisos e os incircuncisos. Anulamos então a lei pela fé? De maneira nenhuma, ao contrário, confirmamos a lei. Senhor, a nossa oração é que o Senhor confirme as verdades que a Tua palavra nos revela ao nosso coração nessa noite, apesar de quem está pregando. Que o Senhor seja a única voz ouvida aqui nessa noite. Essa é a nossa oração. No nome de Jesus. Amém. Bom, você se esquece, eu me esqueço, a gente se esquece junto, a gente vai de mão dada juntos ao esquecimento coletivo. Mas Paulo aqui está falando para uma igreja que se esqueceu coletivamente de quem era. Fabiano, a gente pode colocar aquele QR Code agora? É possível? Beleza. Então, antes da gente começar aqui, eu queria te incentivar a estudar mais a Bíblia e fazer isso de uma forma mais fácil. A princípio vai ter um QR Code ali na tela, não é aquele Contribua, é outro, que é um estudo bíblico, na verdade, em vídeo, para você entrar no YouTube e se você tem dificuldade para ler a Bíblia, são 8 minutos de vídeo só, fazendo um resumo bem legal e ilustrado, fácil de entender, sobre esse trecho da carta de Romanos, e tem um estudo bíblico como um todo. Então eu recomendo você a abrir aqui e deixar salvo esse link para você poder estudar a palavra de Deus. É bem legal. O pessoal do Bible Project, não sei se vocês conhecem, é o Projeto Bíblia em inglês. Eles trabalham com arte, animação e divulgação de estudo teológico, né, disponível na internet. Bom, Paulo está aqui falando à igreja de Roma. A igreja de Roma, nesse momento, era uma igreja que estava dividida. É uma igreja que estava dividida entre aqueles que eram de origem judaica e os que eram de origem não judaica. E essa divisão, ela era mais do que só uma divisão étnica, era uma divisão de ideias. As pessoas não sabiam qual era a maneira correta de seguir a Cristo. Eles tinham um problema sério que eles se perderam, essa é a grande verdade. Eles esqueceram, assim como a Dori, e assim como eu e você, eles esqueceram a sua identidade em Cristo. E por essa razão, Paulo traz aqui na carta uma grande aula de evangelho. Ele traz aqui para a gente um resumão. Se você pudesse ler a Bíblia e quisesse um resumo do evangelho, claro, leia os evangelhos, mas essa carta de Paulo aqui é um excelente resumo, porque ele trata das raízes da nossa fé. Ele trata da nossa identidade. Ele trata de quem nós éramos antes de Jesus e quem nós somos agora, depois de conhecermos a Cristo.
Então eu tenho alguns pontos para tratar com você nessa noite, e também falando não só sobre a nossa identidade, mas o jeito como a gente se comporta enquanto igreja, e quero falar um pouco também sobre nova geração, sobre diferença de geração, na verdade. São 4 coisas que eu quero falar com você hoje. A primeira é que a identidade no pecado ela é comum a todos nós antes de nós conhecermos a Cristo. A segunda coisa é que a identidade de justiça que Cristo nos oferece não é conquistada pelo que nós fazemos, mas sim pela fé. O primeiro ponto é o que nós éramos antes de Cristo e o segundo é o que nós somos depois dele, como que a gente alcança esse depois. O terceiro ponto são sobre as barreiras identitárias humanas que a gente constrói e que não podem ser maiores do que a nossa identidade em Cristo, que é o que nos une. E o quarto ponto é um convite especial para você. Bom, vamos falar sobre o primeiro ponto. Nos versículos de 9 a 20, Paulo apresenta a identidade pecaminosa da humanidade. Repare que aqui nos versículos de 10 até 18, Paulo faz uma grande citação, ele faz um compilado. Paulo ele abriu a Bíblia e provou para a igreja de Roma, através do texto bíblico, que somos todos pecadores. Ele faz isso e ele faz esse compilado e usa palavras muito duras, inclusive. A Bíblia traz para a gente palavras duras sobre quem nós somos antes de conhecer a Jesus. Não há um justo sequer. Nenhum. Nem eu, nem você, nem o pastor Novaes, que está me olhando aqui, me avaliando, estou nervoso. Nenhum. Não há um justo sequer. E quantas vezes a gente percebe que a humanidade cai em si mesma, achando que está no caminho certo, quando na verdade a gente está caminhando para o afastamento de Deus. Observa aqui que a igreja de Roma estava discutindo algo que estava dividindo eles, mas que aparentemente era algo relevante. Eles estavam discutindo qual era o jeito certo de cultuar a Deus, ou quem é que estava correto, circunciso ou incircunciso, precisa circuncidar de novo agora, quem não é judeu. Eles estavam discutindo algo que para eles parecia ser algo muito construtivo e relevante, mas que, na verdade, era algo que segregava e que apontava para o ego das pessoas. Essa é a grande verdade. E aqui Paulo mostra para eles, fala, gente, calma lá. O pecado nivela a gente por baixo. Nós somos todos iguais porque todos nós pecamos. Essa é a grande verdade. E ele aponta para a Bíblia e mostra, olha só, não há nenhum justo sequer. Nenhum. Queria trazer mais um exemplo. Se a gente for olhar ainda um pouco mais para trás, para o Velho Testamento, e a gente olha o povo hebreu, eu queria convidar você a abrir lá no livro de Êxodo, no capítulo 32, versículo 1, bem rapidinho. Êxodo 32, 1. Eu vou ler aqui, tá bom? O povo, ao ver que Moisés demorava a descer do monte, juntou-se ao redor de Arão e lhe disse, venha, faça para nós deuses que nos conduzam, pois esse Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Observa que esse povo, assim como a igreja de Roma, lá no Novo Testamento, o povo hebreu estava caindo dentro do seu próprio ego. Nós precisamos de um Deus para adorar. E por falta de paciência, olha só, falta de paciência, romperam e traíram a Deus, construindo para si um Deus, um bezerro de ouro, que na verdade simbolizava o culto ao próprio ego, a própria necessidade de autossatisfação. Eles não encontravam segurança, ou melhor, eles não conseguiam enxergar que a segurança real estava no Senhor e no que Ele estava para fazer, e olhavam para si e achavam que estavam certos e que o que eles tinham na mente era melhor do que o que Deus poderia fazer. Quantas vezes nós não agimos assim? Quantas vezes nós não agimos como essa igreja de Roma, que cai dentro de si mesmo e cai dentro do próprio ego e divide por ego. A gente cai nessa de o meu grupo, ou então o meu jeito de fazer, ou então o meu jeito, o eu, sempre o eu. E essa questão de apontar sempre para o nosso ego e para quem nós somos e tudo é para mim, sempre. Paulo está dizendo que isso aqui foi o que causou a tragédia dessa divisão na igreja de Roma. Por isso é que nós precisamos também, irmãos, ser uma igreja empática, que acolha a todos, pois todos nós sabemos de onde viemos. A gente veio do pecado. E Jesus, inclusive, relembra isso para a gente. Quem aqui não se lembra da passagem onde aquela mulher estava para ser apedrejada e o Senhor Jesus olha para aqueles que iriam a condenar e diz, olha, quem não tem pecado, atira a primeira pedra. Jesus estava ali lembrando mais uma vez, porque aquelas pessoas elas esqueceram ou
bom, não queriam se lembrar, talvez, de que eles vieram do pecado tanto quanto aquela mulher. Não há um justo sequer, é o que diz a palavra de Deus. O segundo ponto que eu quero tratar aqui é sobre essa nova realidade que Paulo mostra para a gente a partir do versículo 21. A identidade de justiça que Cristo oferece para nós não é conquistada pelo que nós fazemos, mas sim pela fé. Nos versículos de 21 a 31, Paulo apresenta para a gente uma identidade de justiça que Cristo nos oferece. A justiça que havia antes de Cristo era uma, e a justiça que há depois dele é outra. A justiça é ele mesmo, o Filho perfeito de Deus se entregando na cruz, porque todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus, como Paulo diz aqui. Jesus, que é a justiça, se tornou pecado para que eu e você, que éramos pecado, pudéssemos nos tornar justiça. Meu irmão, isso precisa ser algo que move o teu coração. Essa frase precisa estar tatuada lá dentro de quem você é. Jesus, ele se fez pecado para que você pudesse se fazer justiça. E no final das contas, é por isso que a gente está aqui. Amém? É por esse sacrifício que a gente está aqui. O sacrifício de Cristo dá para a gente a chance de mudar a nossa identidade através da fé. Vamos ler o versículo 21. Romanos 3, 21. Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos os que creem. Não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Essa é a boa notícia do Evangelho. Existe saída para o erro que nós cometemos. Existe saída. A saída é Jesus. Amém? Ele é a saída, ele é a resposta. Ele é o que nos torna a justiça. E essa igreja de Roma se esqueceu disso. E não é pelo que fazemos ou deixamos de fazer. No versículo 20, se a gente voltar um pouquinho, observamos. Portanto, ninguém será declarado justo diante dele, baseando-se na obediência à lei, pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. Ou seja, é possível você obedecer à lei e não estar justificado em Cristo. O grupo que Jesus mais denunciou e o grupo que Jesus mais condenou na sua vinda à terra eram os fariseus. Paulo sabe muito bem disso, porque Paulo fazia parte desse grupo. Eram pessoas que seguiam a lei. Estava lá, tudo certinho. Mas o coração não estava entregue ao Senhor. Não é pelo que a gente faz ou pelo que a gente deixa de fazer. Inclusive, o sacrifício de Cristo apaga o que a gente fez e cria para a gente uma vida nova para que a gente não cometa mais os mesmos erros. Esse é o convite que ele faz para a gente todos os dias. E muitas vezes, meus irmãos, a gente cai até num neofarisaísmo, assim como essa igreja de Roma caiu num neofarisaísmo. Eles estavam criando divisões baseadas na lei, esquecendo-se que a salvação vinha, na verdade, pela fé. A igreja de Roma estava caindo na religiosidade. Quantas vezes nós não caímos na religiosidade? E no fundo, muito obrigado, cara. Poxa, te amo, viu? Muito obrigado. Arthur é um querido. Bom, a igreja de Roma caiu na divisão por conta da religiosidade. Essa é a grande verdade. Eles caíram por conta da religiosidade, porque no final das contas, meus irmãos, a religiosidade, ela vem para dividir. Vem para dividir. Cumprimento da lei, só por cumprimento da lei, sem coração, é divisão. Primeiro começa uma divisão interna sua, e isso se espalha. Se espalha, vira uma divisão coletiva dentro do corpo de Cristo. A religiosidade, ela é um grande perigo, e Paulo atenta a gente aqui para isso. Sobre os fariseus, inclusive, acho que uma das palavras mais duras com relação aos fariseus, e acho que é duro, porque precisa ser duro mesmo, e é uma palavra não contra as pessoas em si, mas contra o que elas representavam e contra o estilo de vida farisaico religioso, é João Batista. João Batista chama os fariseus de raça de víboras e convida eles ao arrependimento. João Batista chama eles de raça de víboras, cobras. Vocês são cobras, vocês geram divisão. Quantas vezes a gente acaba fazendo divisão dentro da igreja por conta dos nossos egos, por conta das nossas vaidades, da nossa religiosidade. E a gente acaba muitas vezes impedindo que o Espírito do Senhor, que é o que nos une, haja no nosso meio. E a gente gera rachamento, grupo rachado.
Precisamos estar muito atentos a isso. E sobre essas barreiras identitárias humanas, esse é o terceiro ponto, que não podem ser maiores do que a nossa identidade. A religiosidade, na verdade, ela é um sintoma de um cristão que esqueceu a sua identidade em Cristo. A verdade é essa. Um cristão que sabe quem é, que sabe quem era antes de Jesus e sabe quem é agora, ele não é religioso, ele não consegue, porque ele está tomado pelo Espírito do Senhor e ele só consegue viver em unidade. Porque quem rege a vida dele não são as normas religiosas, mas é o Espírito do Senhor. Amém? O cumprimento da lei, ou seja, fazer o que cumpre a lei de Deus, na verdade, é resultado da nossa mudança de realidade, da nossa mudança de identidade. Você agora deixa de fazer o que é errado porque você compreendeu o sacrifício de Jesus, ele mora dentro de você, te transforma todos os dias para que você seja mais parecido com ele. Ou pelo menos deveria ser assim. É o que se espera. Essa é a transformação que o Senhor quer e deseja fazer na nossa vida todos os dias. Isso independe de quem você é. Se você é judeu, se você é não judeu, se você é homem ou se você é mulher, se você é barão teen, barão kids, barão sênior, barão plus, mais. E aí eu queria falar sobre a diferença de idade. Eu acho que esse tema é muito pertinente até para a gente abrir esse mês. Sabe por quê, meu irmão? Porque eu penso diferente de você. Com certeza. Antes de vir para cá, eu falei, olha, eu preciso me inspirar nos meus pastores, eu vou fazer algo que eu tenho certeza que eles fazem. Eu caí no erro de assistir o jogo do Vasco antes de vir para cá. Vamos ver se essa unção desce sobre mim para eu falar um negócio legal aqui para o pessoal. Né? A gente pensa diferente. Eu não vejo jogo do Vasco com frequência porque eu sou botafoguense. Amém. Glória a Deus por isso. Eu sou campeão da América, sou campeão do brasileiro. Aleluia. Brincadeiras à parte, o que eu quero dizer aqui é que eu nasci em 2001. Eu não sei quando você nasceu. Talvez 2001 para você, quando você nasceu, faltava muito tempo. Você olhar e falar, nossa, 2001 falta muito. Para mim, 2001 foi o marco zero, gente. E tem gente aqui muito mais nova do que eu. João está ali, faz assim, João. João, quando eu cheguei aqui na igreja, tinha 11 anos, não é isso? 4 anos, tinha 10 anos, tem 14, né? João era criança. Pisquei o olho, João já está aqui, grande desse jeito. Olha só, papo de velho, né? Eu estou me sentindo tiozão. Né? Nossa, João, como eles crescem tão rápido? Mas a verdade é que a gente é de geração, nós somos de gerações diferentes e a gente acaba pensando de forma diferente muitas vezes e isso gera alguns embates muitas vezes e pode parecer que a nossa diferença de idade, a nossa diferença de épocas atrapalha a gente, mas na verdade isso deveria ser um instrumento usado por Deus para crescimento da igreja. Amém? A nossa diferença de idade, a nossa diferença, inclusive, de maturidade e de percepção da vida, precisa ser um instrumento de Deus. Deus quer usar isso. Até porque se nós somos diferentes porque o Senhor usa a nossa diferença para fazer a gente crescer. Senão não faria sentido a gente ser corpo de Cristo. A gente seria corpo sozinho. Não ia precisar de você, você não ia precisar de mim. A gente ia viver um evangelho individualista e sozinho, isolado. Que não funciona. Então, uma igreja madura é uma igreja que conhece a sua identidade em Cristo, sabe quem era, sabe que veio do pecado e sabe que todos foram afastados do Senhor e sabe quem é agora, que somos justificados em Cristo. Temos uma nova vida, temos novas possibilidades, temos um horizonte novo e diferente, para fazer melhor, para fazer mais parecido com Jesus. E essa igreja é regida pelo Espírito Santo, em união, regida pelo Espírito Santo, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. A gente precisa ser uma igreja unida, que vive a unidade através do Espírito Santo, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Sabe, a gente e muitas vezes, agora sendo muito, muito sincero e honesto, eu acho que o que falta para a gente, pessoal, como um todo, tá bom? Não estou falando só para quem é mais novo ou para quem é mais velho, eu abranjo todo mundo, mais uma vez. Falta para a gente paciência. Paciência e humildade. O pastor André está pregando nos últimos meses, nas últimas semanas, na verdade, sobre as virtudes. Acho que 2 virtudes que faltam para a gente é paciência e humildade. Meu irmão, seja mais paciente com quem é diferente de você. Seja mais humilde com quem é diferente de você. Eu tenho 24 anos e eu tenho certeza que eu posso te ensinar alguma coisa. Mas você precisa ser humilde para entender que tudo bem, apesar de eu ser mais velho, ele tem algo para me dizer.
E você precisa ter paciência, porque o jeito que eu vou ter para te ensinar é diferente do jeito que te ensinaram ao longo da sua vida toda. E da mesma forma eu, que sou mais novo, eu não posso olhar para você que é mais velho e falar, não, essa pessoa está ultrapassada, não serve para mim. Eu preciso ter humildade. Jovens, a gente precisa ter humildade para ser sábio e aprender a ouvir quem é mais velho. E a gente precisa ter paciência, porque quem é mais velho é diferente da gente. Sabe quando a sua avó pede para você abrir o telefone, me ajuda aqui, meu neto, com esse negócio aqui, que essa luz está muito forte, eu não consigo abrir a foto no WhatsApp que a irmã Lucinda me mandou. Nem sei se tem a irmã Lucinda, viu, gente? Eu falo isso com propriedade, minhas duas avós estão aqui. Elas são assim. Minha mãe é assim. A gente precisa ter paciência e a gente precisa ter humildade. Pessoas mais velhas, vocês precisam ter paciência com a gente. E vocês precisam ter humildade. Porque a gente também tem muita coisa para entregar. Assim como vocês também têm. E essa concepção de que precisamos ser humildes e precisamos ser pacientes, isso é fruto do Espírito, gente. Olha aí, pessoal do GC, Paloma já está rindo. Todo GC eu falo do fruto do Espírito, gente. É fruto do Espírito, não tem jeito. Não tem jeito. É o Espírito que une a gente, é o Espírito que brota na gente, faz gerar na gente paciência e humildade. Porque no final das contas nós não somos, já vimos isso aqui. Todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus. Para finalizar, eu queria lembrar mais uma coisa para os irmãos nessa noite. Esse Jesus que Paulo está falando aqui, que morreu na cruz e que traz para a gente uma realidade nova e de justiça através da fé nele, é o mesmo Jesus que fala aos nossos corações hoje. É o mesmo Jesus que dá para a gente uma oportunidade de fazer diferente hoje. A gente cantou aqui que o que Cristo oferece, Ele é. O Cristo que nós cremos é o Cristo que oferece para a gente um lugar na casa do Pai. Há lugar para mim e para você na casa do Senhor. Eu não estou falando só dessa igreja aqui, não. Estou falando para depois que a gente morrer. Há lugar para a gente perto do Senhor. Por conta de Jesus. Jesus nos oferece o que só Ele pode nos oferecer. Justiça, graça e perdão. Jesus nos oferece mais do que uma metamorfose. Essa mudança por fora. O poeta aí já dizia, eu prefiro ser uma metamorfose ambulante. Não é essa metamorfose externa só que Deus quer trazer para a gente, ou que o Espírito Santo quer trazer, essa mudança de forma. Não é só isso. Mudança de forma, só pela mudança de forma, é religiosidade. O que Ele quer trazer para a gente é uma metanoia, é mudança de mente, mudança de cabeça, mudança do jeito de pensar, que só pode vir através do Espírito Santo. O que Jesus nos oferece é Ele mesmo. Ele se oferece para a gente. E se oferece para você nessa noite. Eu não sei o que você está passando, eu não sei qual a dificuldade que você enfrenta, eu não sei se você se identificou aqui. Se você, às vezes, é uma pessoa que não é tão humilde, ou que não é tão paciente com quem é diferente de você. Ou se você é uma pessoa que se enxergou como alguém que é muito religioso, e que muitas vezes esquece qual é a sua identidade em Cristo. Mas o que eu tenho para te dizer é que Jesus ele continua sendo a força para o caído, ele continua sendo a esperança para quem já desistiu, ele continua sendo a alegria para quem está triste, ele continua sendo a luz para quem está no escuro, ele continua sendo a paz para quem está cansado, ele continua sendo a resposta que a gente precisa. Amém? Então eu tenho 2 convites para fazer nessa noite. O primeiro é que eu queria saber se você quer receber essa nova identidade em Cristo. Sabe, a gente vive um mundo onde a gente se perde muito fácil naquilo que é verdade. É tudo muito fluido. Mas a verdade do Evangelho permanece e a nossa realidade em Cristo ela permanece também. Então, se você ouviu tudo isso aqui que eu falei nessa noite, e você quer ter essa vida de justiça que Cristo oferece, essa vida de perdão, se você olhou para isso tudo e fala, caramba, é verdade, eu não presto, eu pequei, eu peco, assim como todos pecaram e destituídos estão da glória do Senhor, eu também estou. E você quer hoje renovar a sua vida e renovar a sua identidade em Cristo, eu queria convidar você a levantar a sua mão nesse momento. Se isso é uma vontade no seu coração de começar e fazer diferente e de ter uma vida nova no Senhor, de justiça, de graça e de perdão, esse é o momento. Deus abençoe, minha irmã.
Mais alguém? Você que está em casa, ouvindo a gente também, se você decide tomar uma decisão hoje por Cristo, por favor, coloque no chat. Eu tenho certeza que alguém da nossa equipe aqui vai poder te atender, vai poder entrar em contato contigo, para que possa ter mais informações sobre quem você é e de repente você vir aqui conhecer a igreja, caminhar junto com a gente, aprender mais sobre quem é esse Jesus e o que é essa graça que ele tem para oferecer. O segundo convite é um convite para todos. Eu acho que faz sentido a gente se comprometer com as gerações dessa igreja. Sabe, a gente está entrando agora para um período de pré-link, e a gente está falando muito de link, e a gente falou de live com Jesus, e que são oportunidades muito concretas e sólidas para você fazer um contato intergeracional aqui na igreja. Então, se você nunca participou de nada com jovens, ou com adolescentes, ou com crianças, e quer aprender algo novo, diferente, uma unção fresca vinda do Senhor, algo que pode abrir a sua mente, esse é o momento. Eu acho que a Link é uma boa oportunidade para isso. Eu queria convidar a igreja como um todo a se comprometer com as gerações da igreja, com as novas gerações e com as gerações que já são mais antigas. Jovens, o convite é para que a gente se comprometa com quem é mais velho também. Até porque, se o Senhor permitir, um dia a gente vai chegar lá. E a gente precisa também ensinar os mais novos, as gerações mais novas, que assim como a gente está se comprometendo com quem é mais velho, eles também vão precisar se comprometer com a gente. O convite que eu faço aqui e que o Espírito Santo faz para a Igreja Batista Barão é: vivam em unidade. Vivam em unidade.